Deus abençoe todos meus irmãos na paz e na graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Quero que meus irmãos assistam esse vídeo até o final. Eu quero falar algo muito triste, muito revoltante, que aconteceu, irmão, no país do Portugal. É muito constrangedor o que eu vou falar. Quero deixar aqui meus pêsames para o bispo Alfredo Paulo, ex-bispo da Igreja Universal, o qual eu conheci pessoalmente, conheci ele, a esposa dele, a dona Teresa. Aliás, foi até ele que me transferiu de Brasília para o Tocantins, quando eu estava como pastor na Igreja Universal. Foi o bispo Alfredo Paulo, esposo da dona Teresa, que me transferiu de Brasília para o Tocantins pela Igreja Universal. Infelizmente, o bispo Alfredo Paulo chegou a perder a sua esposa em Portugal, As televisões de Portugal já falou o que aconteceu. Parece que não chegou aqui no Brasil ainda, mas tudo indica que foi um suposto homicida ou um suposto assassinato do próprio filho, Tudo indica que foi um próprio assassinato. Esse filho deles eu não cheguei a conhecer por ser muito jovem. Ele tem 23 anos hoje, Mas o bispo Alfredo Paulo e a esposa dele, a dona Teresa, eu conheci, cheguei a trabalhar com eles em Brasília, pela Igreja Universal. E eu estou muito abalado porque eu vejo o bispo Alfredo pregando nas redes sociais. Eu vi vídeos da dona Teresa e o Lucas Paulo, que é o filho. Aliás, é um filho adotivo, É um filho adotivo. E durante esses 2 dias, ontem, eu acredito que foi ontem, por volta de 8 horas da noite, aconteceu esse homicida na cozinha da casa do bispo Alfredo Paulo, que foi bispo da Igreja Universal, mas hoje não é mais bispo da Igreja Universal, tem o seu ministério. Mas escute, é triste, porque eu conheci eles, trabalhei com eles em Brasília, quando eu estava na Igreja Universal, e infelizmente no país de Portugal aconteceu esse homicida com a dona Teresa Paula, esposa do bispo Alfredo Paulo. Irmãos, é preciso você saber educar seus filhos para não acontecer esse tipo de episódios, E outra coisa, a Bíblia diz lá em Tito capítulo 1, versículo 10, que é preciso nós fazermos calar aqueles que pregam a palavra errada. Mas, bispo Alfredo, eu sei que você está passando um momento difícil, mas não precisa a gente insinuar nome, tudo que aconteceu. Não. Vamos ensinar o evangelho da sã doutrina. Não ficar falando mal de igreja A, igreja B, igreja C, porque isso vai atrapalhar. Isso vai atrapalhar até nossas vidas. Aliás, vai atrapalhar até as pessoas ir para a igreja, mesmo no ministério errado, Então, ontem, os noticiários foi ontem, não sei se foi dia 1º ou dia 2, que aconteceu esse homicida, com a
Teresa Paulo, a esposa do bispo Alfredo Paulo, o qual, eu repito, conheci pessoalmente, trabalhei com eles pela Igreja Universal aqui em Brasília. Inclusivamente foi o bispo Alfredo Paulo que me transferiu de Brasília para o Tocantins, né? A trabalho pela Igreja Universal. E a televisão portuguesa está falando que já foi pego, infelizmente já foi pego o rapaz, né? O filho do casal Alfredo Paulo e Teresa Paula, que foi encontrado na cozinha, né? Esse fato aconteceu 8 horas da noite de Portugal e foram encontrar às 23 horas, ou seja, aconteceu às 20 horas, que é 8 horas, e foram encontrar o corpo por volta de 23 horas, ou melhor, como quiser chamar, 11 horas da noite de Portugal. Então, no Brasil parece que não foi anunciado ainda, não foi falado ainda, mas infelizmente foi um homicida e não tinha mais ninguém na casa, a não ser o filho do casal Lucas Paulo, né, que é um filho adotivo. Porém, não foi ser adotivo, irmão, que levou isso a acontecer. O problema é igual eu vi no comentário, irmão, falando, esqueceu, e quando estava preocupado com outras igrejas, com ensinamento de igreja, aliás, nós podemos falar de ensinamentos errados, não podemos falar nome de igreja, igreja A, igreja B, igreja C, porque isso vai complicar, né? Inclusive eu sempre conversava com o bispo Alfredo, até 2 anos atrás, conversava pelo WhatsApp, né? Mas eu não estou aqui afirmando, eu estou dizendo que a televisão de Portugal já declarou que foi o filho que assassinou a própria mãe, né? Se você for pesquisar Portugal no ar, que é um canal lá de Portugal, você vai ver, né? Infelizmente, irmãos, é muito triste essas coisas. Um pregador que prega o evangelho. Agora o problema é que não adianta a gente estar preocupado com os outros e esquecer de nossa casa. Inclusivamente, tem vídeo aí no YouTube do Lucas Paulo, de Lucas Paulo, né? Ao lado da mãe Teresa Paulo, falando do que aconteceu com eles, né? A suposta traição do bispo Alfredo, que revelou para ela que tinha traído ela, mas ela já tinha perdoado, até aí tudo bem, né? Agora, o que levou, meu Deus, o que levou esse rapaz, que aparentemente tinha um entrosamento, tinha um vínculo, tinha uma convivência tão bem com a mãe, mesmo adotiva, né? Mesmo adotiva, nos vídeos, né? Eles conversando, aparentemente tinha um vínculo tão bem, tão boa, ou tão bom com a mãe, com a Teresa Paula, a chegar a um ponto desse, tirar a própria vida da mãe. Um casal de evangelista, um bispo que já passou pela Igreja Universal, um bispo renomado, conhecido. Agora o problema é que não adianta, irmãos, eu estar preocupado com as igrejas, com cúpulas, a cúpulas não sei de onde, e se esquecendo da minha família, da minha esposa, do meu filho, da minha filha. Não. Eu tenho que esquecer a igreja A, a igreja B, a igreja C. Eu tenho que ensinar, eu tenho que, dentro da Bíblia, como diz lá em Tito, levar as pessoas a ter um conhecimento da verdade e da mentira. A verdade para praticar e a mentira para fugir dela. Agora eu não posso ficar afinetando o tempo todo, a Universal, o Mundial, a Edir Macedo, a Valdomiro, a RR, a Malafaia, não. Cuide da sua casa, pastor, para não acontecer esse tipo de coisa. Meu Deus, como é que um filho chega a fazer uma coisa dessa e tira a vida da própria mãe? Meu Deus do céu. Um casal de evangelista, meu Deus.
Um casal de evangelista, aonde vai parar? Então, supostamente, o filho, infelizmente, tira a vida da própria mãe, né? Inclusive, eu quero dizer aqui que eles eram um casal muito... que se preocupava muito com os pastores quando estava aqui em Brasília. Eu quero frisar aqui para vocês que isso, eu trabalhei com eles em 1993 até 1994 pela Igreja Universal, né? E eu acho que vocês que assistem aí, vocês veem os comentários do bispo Alfredo Paulo falando da cúpula da Universal. Tá bom, mas nós temos que deixar a cúpula para lá. Deixa essas cúpulas para lá. Vamos cuidar da nossa família. Vamos cuidar das ovelhas que Deus confiou em nossas mãos. Agora, irmão, como é que não está o coração do bispo Alfredo Paulo? Como é que não está o coração desse jovem de 23 anos, né? O Lucas Paulo, que foi um filho adotado, cuidado, mas esqueceram de educar o menino espiritualmente, criaram o menino playboyzinho, o menino foi criado de uma forma, praticamente tudo na mão, cheio não tinha punição, parece que o menino não tinha punições nos seus atos. Aliás, parece que foi criado um menino mimado. Meu Deus, aonde vai parar com tudo isso, irmão? Meu Deus do céu, eu soube da notícia, eu fiquei abalado. Eu fiquei neutralizado com essa notícia. Eu fiquei sem saber, irmão, por onde começar a falar esse vídeo. Pastor, cuide da sua família. A primeira igreja sua é a sua esposa, seu filho, sua filha, se você tiver filhos e filhas. Depois você cuida do seu rebanho que Deus confiou nas suas mãos. O que não pode, irmão, você chegar a um ponto desse. Essas situações ocorridas na vida do bispo Alfredo Paulo, que está lá em Portugal, acredito que em Lisboa. Infelizmente, ele se preocupou muito com a cúpula da Universal, esqueceu de dentro de casa. Pastor, abre os seus olhos. Tem algumas pessoas comentando, o bispo Alfredo perdeu a esposa, mas ninguém fala como. Se foi de doença, de que foi, se perdeu, aí vai pedir ajuda ainda. Financeiramente não, irmão. Peça ajuda para o povo financeiramente, mas esclareça o povo não ficar em dúvida. Mas morreu de quê? O senhor está falando que a mulher morreu, que a Teresa Paula faleceu em Portugal, mas de quê? Que o bispo está cuidando do velório, mas não fala de quê, a mulher morreu. Fala o que aconteceu. Não, o bispo Alfredo depois vai falar o que aconteceu. Não, se você vai para redes sociais, mundialmente, e fala do que aconteceu, pede ajuda financeiramente, mas não fala de que a pessoa morreu, de que a mulher morreu, como é que as pessoas vão acreditar em você? Leve um esclarecimento, leve uma transparência para o povo não pode ficar enganado, irmão. Meu Deus do céu, eu sinceramente não sei nem por onde começar, apesar que eu já estou terminando. Então fica aqui meus pêsames para o bispo Alfredo Paulo, né? Ele fazia live, né, com a esposa dele, com a dona Teresa Paula, ou Teresa Paulo, né? Infelizmente, e a justiça, tudo indica que o próprio filho é o culpado do homicida. Meu Deus, aonde vai parar o evangelho do Senhor Jesus? Irmãos, pregue tempo e fora de tempo. Meu Deus, que situação. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. A paz de Cristo e até a próxima. Ore por ele, irmão.
Irmãos, ore pelo bispo Alfredo Paulo. Esse homem deve estar abalado. Porque nós que pregamos o evangelho, estamos arriscados a qualquer coisa, mas a gente nunca espera um acontecimento desse. A gente espera que as coisas venham melhorar, venham ficar boa, porque nós estamos pregando a verdade. Quando nós pregamos a verdade, a tendência da gente é o quê? É as coisas ficar melhor. Ore por ele. Que Deus abençoe, que Deus ilumine todos. A paz de Cristo.